Essa é a sua rádio. F7 Live. Ligada em você. A partir de agora, na sua F7, conheça um pouco mais. Nessas oportunidades que nós temos tido de conversarmos aqui juntos, eu venho trazendo sempre uma série de questões em sequência para nós analisarmos. E eu procuro trazer sempre questões que aparecem de duas formas aparentemente antagônicas na Bíblia, aonde nós temos letra nos mostrando num sentido e temos letra na mesma Bíblia nos mostrando em outro sentido, aparentemente totalmente oposto. Então, essas são sempre essas questões que eu escolho para trazer, para que nós sobre elas meditemos. Porque é sobre elas que nós formamos o nosso pensar, do nosso pensar formamos o nosso sentir, do nosso sentir nós formamos dentro de nós o Deus que nós servimos, e a palavra é exaustiva em dizer que a partir do Deus que nós formamos dentro de nós, ele vai se revelar nas nossas vidas e se manifestar na vida de cada um de nós. Por isso que, embora o Eterno seja único, ele se manifesta diferentemente na vida de cada um dos seus filhos. Ele criou filhos totalmente diferentes. A própria ciência exaustivamente demonstra isso, que até hoje não existiu e com certeza não existirá duas pessoas idênticas. Então, cada homem, ele cria diferente um do outro, como para mostrar que ele não faz produção industrial, que ele não faz cópias, ou seja, ele se debruça especificamente sobre cada ser criado, e se ele faz cada um diferente um do outro, é porque antes ele sonda o coração de cada homem para saber o que vai acontecer no coração daquele homem. E cada coração, consequentemente, com as suas peculiaridades próprias, vai gerar em si um Deus totalmente peculiar a partir de um Deus que é único. A partir de um Deus que é único, a partir de um Deus que não muda, a partir de um Deus de regras fixas e definidas, mas o coração de cada homem tem essa liberdade de gerar em si um Deus diferente e vai viver de acordo com esse Deus que cada coração cria. E cria, repito mais uma vez, a partir daquilo que ele entende do nosso Deus, que é único, a partir da Bíblia. Daí a importância de nós entendermos, ou tentarmos pelo menos entendermos a realidade da Bíblia dentro de cada assunto, porque é a partir dela que nós vamos formar o conceito do nosso Deus e a partir dela cada um de nós irá viver. Então nós já vimos, nos nossos encontros anteriores, nós já tivemos ocasião de vermos o plano perfeito e imutável do Eterno. Nós já tivemos oportunidade de vermos se o nosso Deus, se ele mata ou não mata. Nós já tivemos oportunidade de ver se o nosso Deus se ira e o que é a ira de Deus. Nós já tivemos oportunidade de ver isso sobre a vingança do nosso Deus, se o nosso Deus se vinga ou não se vinga, né? Tudo são questões polêmicas que aparecem contrapostas ao longo de toda a Bíblia,
sobre todas essas questões, nós temos textos bíblicos mostrando num sentido e temos textos bíblicos mostrando no sentido oposto. E sabemos que a Bíblia é única, sob inspiração única, ainda que escrita por cerca de 40 homens diferentes ao longo de 1.600 anos. E esta mesma Bíblia, ela nos manda que nós, sobre cada assunto, venhamos a analisar o todo que ela nos apresenta, para, a partir do todo dentro de cada assunto, dela podermos extrair a verdade bíblica. Então, daí nós termos feito esses estudos nesses encontros anteriores, ainda que tudo muito rápido, muito ligeiro, porque é sempre feito em torno de 20 e poucos minutos. E hoje vamos trazer outro assunto, como sempre, polêmico, e vamos analisar nesses minutos alguma coisa, como sempre eu faço. Após o encerramento do nosso encontro, eu sento ali e me disponho a ficar à disposição de todo mundo que tenha qualquer questão para colocar, qualquer melhor explicação, qualquer contrariedade, eu fico sempre ali à disposição, ok? Bom, suposto hoje nós vamos examinar, conforme eu coloquei no boletim já para adiantar, o contrato que gera os impossíveis ao Deus dos impossíveis. Nós nos acostumamos a dizer, e a dizer corretamente, biblicamente, que o nosso Pai é o Deus dos impossíveis. E não há dúvida disso. A Bíblia é farta em dizer isso, não só com essas letras, não só com esses específicos dizeres, como ele é farta em dizer de outras formas, das formas mais variáveis, ao apresentar os feitos dele. Então, se é uma coisa indiscutível, se é uma coisa que não há dúvida dentro da Bíblia, é que o nosso Pai, o Criador e sustentador do universo, é o Deus dos impossíveis. Isso não há dúvida. Só que, a partir daí, nós extraímos algumas ideias errôneas que se espraiaram ao longo dos séculos pela Igreja e são de contínuo repetidas para, a partir de uma premissa correta, nós extraímos conclusões equivocadas. E, a partir de conclusões equivocadas, vamos cair na questão anterior, uma série de desandos ocorrem. Por quê? Porque se nós não entendermos a questão do contrato, nós vamos sempre claudicarmos, sempre mancarmos nessas questões todas. Porque a Bíblia nos apresenta, daí porque eu já fiz questão de colocar alguma coisinha no boletim, para que por meio do próprio boletim nós começássemos a entender essa questão, aonde o Deus dos impossíveis, que é o nosso Pai, ele tem esse nome de Deus dos impossíveis. Por que ele tem esse nome de Deus dos impossíveis? É porque nada é impossível para ele, não. A própria Bíblia, que assim diz, ela nos elenca uma série de coisas impossíveis para ele. Existe um livrinho que me chamou a atenção disso há muitos anos atrás, que vocês já não vão encontrar nas livrarias, que foi o livro que me chamou a atenção para isso, há muitos anos atrás. O nome do livro é 101 Coisas Impossíveis ao Deus dos Impossíveis, todas elencadas na Bíblia. Essas 101 coisas que o autor elenca, ele não criou nada de doutrina, nada da cabeça dele, estão todas na Bíblia. A mesma Bíblia, repito, que nos apresenta que o nosso Pai é o Deus dos impossíveis, ela vai nos apresentar uma série de coisas que são impossíveis ao Deus dos impossíveis. E por que ainda assim ele é o Deus dos impossíveis? Ele é o Deus dos impossíveis não porque tudo ele possa. Ele é o Deus dos impossíveis porque não existe nada nem ninguém que possa colocar qualquer impossibilidade para ele. É por isso que ele é o Deus dos impossíveis.
mas ele mesmo pode, ele mesmo quis e ele mesmo colocou uma série de impossibilidades para ele por meio do contrato que ele firmou com o homem. É isso que nós temos que ter em vista, para não incidirmos numa série de confusões que estamos fazendo ao longo dos séculos dentro das igrejas. Repito mais uma vez que isso é importante. Ele é o Deus dos impossíveis, porque não existe nada nem ninguém que pudesse ou que possa colocar minimamente impossibilidades para ele. Por isso que ele é o Deus dos impossíveis. Mas, no atual momento, a partir do momento que ele firmou um contrato com o homem, por meio deste contrato, na vigência deste contrato, ele não é o Deus dos impossíveis. Ele está submetido às impossibilidades que ele mesmo colocou neste contrato que ele firmou com o homem. Como todo contrato, já falamos aqui, mas é sempre bom frisarmos, toda vez que duas pessoas contratam, ambas para alcançarem uma coisa maior, um objetivo maior, ambas abrem mão de parte do seu querer, ambas abrem mão de parte da sua vontade, para que as duas venham a se harmonizar no objetivo maior. A coisa mais simples para se entender, um contrato de locação de um imóvel. O dono do imóvel, ele não vai ceder o imóvel dele, o locador não vai ceder o imóvel dele para o locatário, porque ele quer ver alguém estranho morando na casa dele, não. Não, ele não quer. Acontece que ele quer o dinheiro proveniente daquele imóvel. O locatário, por sua vez, se ele pudesse, ele não pagaria o aluguel todo mês ao locador, não. Se ele pudesse, ele não pagaria. Mas como ele precisa do imóvel para morar, ele então, no contrato, ele se submete a pagar um aluguel todo mês. Então, locador e locatário vão abrir mão de parte da vontade de ambos para que eles venham a alcançar um objetivo maior, que é o desejo de cada um deles. E uma vez firmado esse contrato, o que acontece com esse contrato? Esse contrato se sobrepõe aos dois. Esse contrato passa a se sobrepor à vontade de ambos e substitui a vontade de ambos naquela relação. A ponto de, se em algum momento o dono do imóvel, o locador, falar assim, olha, eu não quero que você fique mais aí não. Você vai sair, está na vigência do contrato? Tá. O locatário vai lá, pega aquele contrato, apresenta o juiz vai falar, não, ele vai ficar assim. Mas eu sou o dono do imóvel. Mas a sua vontade deixou de subsistir porque o contrato se sobrepõe à sua vontade. Da mesma forma, o locatário deixa de pagar o aluguel. Não quero mais te pagar aluguel, não. O locador, o dono do imóvel, vai lá, apresenta aquele contrato ao juiz, o juiz vai falar, você vai pagar sim. Por quê? Porque a vontade dos dois praticamente morre e é sobreposta pelo contrato. Entendido isso? Foi a mesma coisa que o nosso Pai fez conosco quando firmou um contrato com o homem. Então, quando ele firma um contrato com o homem, dali, enquanto estiver em vigência este contrato, consequentemente, uma série de impossibilidades gera para ele, em razão do contrato vigente. E o que aconteceu? Nós vemos que ele criou o homem. E ao criar o homem, em Gênesis 1, 26, imediatamente ele dá o domínio de toda a criação para o homem. E o homem está no domínio de toda a criação dada por ele, num contrato que ele fez com o homem. E deu livre-arbítrio ao homem. Embora uma série de doutos calvinistas neguem que o homem tenha livre-arbítrio e se apresentam argumentos que, isoladamente considerados, parecem belíssimos,
Não é bem assim, não é isso que está na Bíblia. É fácil se ver na Bíblia o contrário. Então, devido ao livre-arbítrio que foi dado ao homem, é que a Bíblia, ela responsabiliza o homem por tudo o que ocorrer nesse período da vigência do contrato. O homem é e será responsabilizado por tudo que ocorrer na vigência do contrato, justamente porque na vigência deste contrato, o domínio foi dado ao homem, o homem tem o domínio, tem o livre-arbítrio. O homem não é robô, e por não ser robô, mas deixar que Satanás comande o seu coração, é que as coisas desandam e estão do jeito que estão. E a Bíblia mostra que quando o nosso Pai acabar este contrato e o nosso Pai retomar o domínio de todas as coisas, a Bíblia é exaustiva em mostrar isso. Principalmente em Isaías 11, Isaías 65, Isaías 66, Apocalipse 21, 4, Apocalipse 22. Nós temos muito texto bíblico a mostrar que quando ele retomar o domínio de todas as coisas, não vai existir minimamente pecado, não vai existir minimamente dor, não vai existir minimamente lágrima, não vai existir sequer acidente será possível ocorrer. O que mostra que, enquanto essas coisas estiverem ocorrendo como estão ocorrendo à farta, é porque, ao contrário do que é proclamado nas igrejas, ele não está no controle de tudo. Quem está no controle de tudo, enquanto essas coisas ocorrem, é o homem a quem foi dado domínio. E o homem empresta o seu coração para nele Satã reinar. Aí dão essas coisas todas. Então, é entendendo essa questão do contrato que nós vamos entender os impossíveis ao Deus dos impossíveis nesta vigência do contrato. E aí vamos parar de falar o que estamos há séculos falando, ensinando, escrevendo livros dentro das igrejas. Não, porque isso é assim, assim. Mas Deus não, Deus faz o que quer, do jeito que quer. Não faz não. Não faz, não. Se ele fizesse o que quisesse, do jeito que quisesse, na hora que quisesse, na vigência desse contrato, não existiria injustiça, não existiria dor, não existiria nada disso no mundo. Existe isso tudo no mundo, é contra a vontade dele. E como todo contrato, como eu expliquei antes com o exemplo do contrato mais simples, como todo contrato, as pessoas quando firmam um contrato, não firmam um contrato unicamente querendo fazer a sua vontade, mas ao contrário, sacrificando a sua vontade. Então o contrato que o Pai firmou conosco, que nós chamamos de Bíblia, que nós chamamos de palavra, que nós chamamos de palavra de Deus, exatamente, este contrato, ele não foi firmado entre o Pai e os homens, visando se cumprir a vontade do Pai, mas sim aquilo, como todo contrato, aquilo que ele sabia que seria possível ser cumprido entre os homens e ele. Vamos reler alguma coisa que foi lida ainda há pouco por nós no nosso boletim, e a partir dessa leitura nós tentamos melhor esclarecer. Começamos aqui em Gênesis 17:7, diz assim: estabelecerei o meu contrato. Eu botei numa tradução, mas em outras traduções, vocês vão encontrar aliança, vocês vão encontrar concerto com C, né? Vocês vão encontrar diversas palavras, que todas estão no original, por isso que eu botei em hebraico, está berit. No original está esta palavra hebraica, berit, que quer dizer contrato, aliança, testamento, concerto, com C, evidentemente, e assim vai. E diz, em Gênesis 17:7, estabelecerei o meu contrato entre mim e ti. Aí botei
entre colchetes, alguns outros textos que usam essa expressão entre mim e ti. O que quer dizer essa expressão entre mim e ti, que vai aparecer diversas vezes na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis? O que quer dizer essa expressão? Essa expressão quer dizer o seguinte: ele está dizendo exatamente isso que eu estava verbalizando para vocês até agora. Eu vou colocar entre eu e você este contrato. Este contrato será o juiz entre eu e você. Esse contrato estará substituindo a minha vontade e a tua vontade. Quando eu não quiser cumprir, quando eu quiser cumprir a minha vontade, eu vou olhar para esse contrato e vou cumprir este contrato e não a minha vontade. Quando você quiser cumprir a tua vontade, você olhe para este contrato e cumpra este contrato. Porque este contrato está doravante entre eu e você. É exatamente isso. Então diz: estabelecerei o meu contrato entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser por Deus e a tua descendência depois de ti. Esse foi o contrato firmado com Abraão, que Gálatas 3 vai nos mostrar que por meio de Abraão, este contrato atingiu a toda a humanidade, a todo ser humano, conforme está previsto aqui. Então aqui já se fala de um contrato e já mostra-se que a consequência desse contrato, como todo contrato, é impossibilitar os contratantes de, ao terem vontade de fazer a sua vontade, venham violar o contrato. Porque o contrato estaria ali para substituir a vontade de ambos. Salmo 15:4, eu só transcrevi a parte B desse salmo, aonde diz: ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, o texto está nos dizendo que quando ele estabeleceu esse contrato, como é próprio de todo contrato, ele não estabeleceu um contrato segundo apenas o seu querer, não, unilateralmente. Não, ele sacrificou muito do seu querer, muito da sua vontade, para poder estabelecer este contrato com os homens, como ocorre com todo contrato. Ok? Ou seja, a palavra do nosso Pai, ela não é exatamente o que o nosso Pai gostaria de fazer, mas é o que é possível ele fazer, ele se sacrificar para poder contratar com os homens. Ok? Salmo 132, 2. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Ou seja, o nome dele e a palavra dele, ele não viola por nada. Então não adianta se chorar, se fazer jejum de 21 dias, de 30 dias, de 50 dias. Não adianta nada disso se for contra o contrato. E é isso que temos que entender. Ou nos colocamos dentro do contrato, ou se está fora do contrato, por mais que o coração do pai se comova, ele não vai romper o contrato dele. Ele não age fora do contrato dele. Ele não viola, isso é impossível para ele. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mateus 5, 17 e 18. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo, que nas Almeidas vem para cumprir. E eu já expliquei em encontros anteriores que cumprir ali está traduzido do grego pleró. E o grego pleró quer dizer exatamente isso que aqui a nova tradução já colocou, dar o seu sentido completo. Ou seja, ele não veio mudar uma vírgula da lei. A lei foi dada exatamente como tem que ser. Agora, o entendimento que se tirou da lei
foi um sentido que violava o espírito da lei, violava o sentido com que a lei foi dado. E ele veio para dar o sentido completo, para dar o perfeito cumprimento da lei, não para acabar com nada da lei. Aí se criou essa história de que, a partir do nosso Salvador, a lei estava derrogada. Não, a lei não estava derrogada. Para que a lei tivesse que ser derrogada, primeiramente, seria preciso que o nosso pai violasse o contrato que toda a Bíblia mostra que ele não viola. Seria preciso que ele mudasse, coisa que toda a Bíblia mostra. Ele diz, eu não mudo. Seria preciso que ele não fosse onisciente para saber o que ia acontecer e fosse surpreendido para ter que depois mudar. Nada disso. Tudo isso está errado. 18. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento, nem um tio, nem um acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Ou seja, até o fim do contrato. Tudo está previsto no contrato. E até o fim do contrato, nenhum tio da lei é tirado. Então, da onde que se criou ao longo dos séculos nas igrejas e nos livros e nas pregações de que o Salvador veio e acabou a lei? Agora acabou a lei. Agora é a graça. E a graça acaba com a lei. Não, a graça integra a lei. A graça sempre esteve prevista na lei. A graça nunca foi coisa apartada ou substitutiva da lei. Ao contrário, a graça sempre esteve embutida dentro da lei. João 5, 47, 48. Porque se vós cresceis em Moisés, aqui o nosso Salvador dizendo, e o Yeshua dizendo, porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Ele está dizendo, quem não crê na lei, não vai acreditar em mim, não. Ao contrário, repito mais uma vez o que passar a vida nos ensinando. Não deixe a lei de lado. O importante é a graça. Como se a graça se contrapusesse à lei. E ele está o tempo todo dizendo exatamente o contrário. Aliás, a graça só faz sentido se a lei ainda estiver vigendo. Exatamente, senão para que graça? Exatamente. A graça cai no vazio. É isso mesmo. Você vê que é uma questão... Deuteronômio 7, 17 e 18. Olha, veja-se só o que está acontecendo aqui. Nas nossas Almeidas, nós não vamos entender o texto conforme está aqui. Por isso que eu transcrevi o texto aqui da restauração das Escrituras deste verdadeiro nome. Essa tradução aqui, eu traduzir dela, porque ela, tem algumas outras, ela e mais duas que eu encontrei só, é que traduzem corretamente esse versículo de Deuteronômio 7,17. As Almeidas traduzem de modo que invertem o sentido do versículo. Vamos relembrar uma coisa que eu já esclareci aqui. Os originais da Bíblia foram escritos todas em maiúscula, sem minúscula, todas sem ponto, sem vírgula, sem separação em capítulos e em versículos. Então, toda pontuação na Bíblia foi colocada pelos homens. E, de acordo com a pontuação que você coloque num texto, você consegue inverter o sentido do texto. Nós já sabemos disso. Então, a pontuação em toda a Bíblia foi fruto de interpretação dos homens. Os originais, repito mais uma vez para se gravar, não tem pontuação, não tem ponto, não tem vírgula, não tem interrogação, não tem exclamação, não tem nada disso. Então, aqui, esta tradução aqui, ela corrige as Almeidas pegando o mesmo texto e dando outra pontuação, que aí o texto bate com o que vem antes e o que vem depois em todo o texto. E diz assim, se tu disseres em teu coração, estas nações são maiores do que eu, como poderei eu desapropriá-las? Tu não terás medo delas, mas lembrará bem o que Yahu, o teu Deus, fez ao faraó e a todos os egípcios. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte para aquele povo.
povo meu, eu já disse que quero dar aquela terra que mana leite e mel, que está ocupada pelos cananitas a vocês. Esse é o meu desejo. O meu desejo é entregar toda aquela terra que eu já delimitei, já disse os limites norte, sul, leste, oeste, a vocês. Mas isso é impossível para eu fazer. Eu não consigo entregar a vocês. Eu não consigo fazer o que eu quero se vocês mantiverem o medo daqueles gigantes que estão lá naquela terra no coração de vocês. Se vocês não tirarem esse medo do coração de vocês, mesmo eu tendo dado, tendo delimitado, mesmo eu querendo, vocês lá não chegarão. Isto é impossível para mim. É isso que ele está dizendo para o povo. Aleluia. Enquanto o demônio do medo tomar conta do coração de vocês, e aí eu coloquei entre parênteses outros versículos que mostram que o medo é um demônio, não é um sentimento. É um espírito, exatamente, é um demônio. Então, temos vários textos mostrando que o medo é um demônio e que se o homem der lugar a este demônio no seu coração, torna-se impossível ao Pai, o Deus dos impossíveis, de fazer o que Ele quer e Ele prometeu na vida dos homens. Ok? Salmo 81, 13, 14. Diz assim na nova tradução da linguagem de hoje. Ele diz: como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse, eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Então ele está dizendo, a minha vontade seria essa, mas eu dependo de vocês, eu não posso. Isso para mim é impossível. Eu dependo do coração de vocês para abençoar a vocês. Eu gostaria que fosse assim. Se lerem o texto todo, o que vem antes e o que vem depois, que eu não transcrevi por falta de espaço, vocês vão ver que é exatamente essa noção que ele está dizendo. Que isso é impossível para ele. Ele depende do coração do homem para poder abençoar o homem. Eclesiastes 8:5, aonde eu peguei a primeira parte do versículo da Almeida Corrigida, Revisada e Fiel, e peguei a segunda parte do mesmo versículo da NV1, porque eu vi aonde traduz melhor as ideias. Diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, quem guarda o mandamento, isso está no contrato. Isso faz parte do contrato. Guarde o contrato nos precisos termos do contrato e será impossível algum mal acontecer a quem quer que seja. Isso é cláusula repetitiva no contrato. Todo mal que acomete a todos é resultado de ferimento de cláusulas do contrato. Guardou com precisão absoluta o contrato, impossível será qualquer mal, por mínimo que seja, lhe acometer. Isto é cláusula do contrato. Porque quem impedirá que qualquer mal ocorra a quem guardar qualquer cláusula do contrato? Aí você tem diversas formas diferentes de dizer, você tem diversas formas diferentes de dizer. Você vai dizer, é Deus quem guarda. Isso está correto, mas não está totalmente correto. Você vai dizer, é o Salvador quem guarda. Isso está correto, mas não está totalmente correto. Porque, na realidade, o próprio contrato coloca limites, não só ao Pai, como coloca limites a Satanás. Essa é que é a verdade. Quando você guarda o contrato, não precisa o Pai repreender a Satanás. Satanás está impedido, está delimitado a não transgredir o contrato. Assim como o Pai é impossível dele transgredir o contrato, Satanás também não conseguirá transgredir este contrato. É por isso, guardou o contrato, nenhum mal te acomete. Terminando, diz:
1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Veja, mais uma vez está dizendo, conserva-se a si mesmo. Ou seja, nós temos o hábito de dizer, Pai me guarda, Deus me guarda, mas o texto diz, conserva-se a si mesmo. Ou seja, na vigência do contrato, guardando as cláusulas do contrato, é o seu coração que irá conservar a cada um de nós. Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Daí Provérbios 24, 23. Guarda o teu coração. Ou seja, não sou eu quem vou guardar o teu coração. É você, dentro do contrato, que tem que guardar o teu coração. Guarda o teu coração dentro do contrato, que será impossível algum mal te acometer. O mal que acomete a cada um de nós é porque cada um de nós, em extensão maior ou menor, violamos as cláusulas do contrato. Amém? Eita, glória! Eu me converto nesse momento.